que nessa noite está sendo humilhado. Você que está passando no vale da sombra. Outros já passaram quase na morte. Certa feita estava lá em Belo Horizonte. Não estava fazendo a obra não, irmão. Estava afastado dos caminhos do Senhor mesmo. E o camarada chegou de longe assim, olhou, sacou o revólver. E nele não. Meu Deus. O cidadão que parecia comigo, Olha. segurança de um posto de gasolina, que era PM. Ele namorava uma pessoa lá. E essa pessoa também namorava outro cidadão. E para a infelicidade e livramento que o Senhor me concedeu, eu parecia com esse outro cidadão. Só que esse outro cidadão que ela foi passear com ele, deu um couro nela. E esse camarada estava desesperado, andando pela rua aí. De madrugada, eu chegando em casa da farra, ele vai, olha assim, sabe o que Deus quer falar comigo, contigo nessa noite? Que quando Ele tem algo para fazer na minha e na tua vida, o inferno pode se levantar, mas Deus, Ele cumpre a palavra pela qual. Aleluia! 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 E Ana, então, ela faz um voto diante do Senhor, não para humilhar, ela faz algo, ela é como muitos nos dias de hoje, nós, Senhor, não é pecado não, irmão, você pedir a Deus condições para você ter um carro, para você ter uma casa, para você sustentar a tua família. Não é para você dizer que tem, para humilhar ninguém, não. Mas Ana, ela dedicou ao Senhor primeiro. Aleluia! E quando você dedica a Deus, primeiramente, Ele te honra. Glória a Deus! Porque Ele assina embaixo, porque você está praticando Mateus capítulo 6, verso de número 33. Tu não quer ser profeta, tu não quer ser profetisa, tu não quer ser missionário, evangelista, pastor. Então aprenda a ser humilhado na presença de Deus, porque a Bíblia diz lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versos 6 e 7, humilhai-vos perante as potentes mãos do Senhor, porque Ele no momento certo vos exaltará. Aleluia! Lança sobre Ele, porque muitas vezes falar de lançar a ansiedade é fácil, né? Sobre o seu, não, lança a ansiedade. Mas o Deus da Bíblia está aqui, e nós temos que crer nessa palavra. Irmãos, Deus nessa noite, nessa tarde, eu lendo lá no trabalho, eu estudando a palavra do Senhor, e o que me chamou a atenção no cântico de Ana, foi que quando Ana, no versículo 8, ela diz assim, levanta o pobre do pó e deixa o esterco, exalta o necessitado, para o fazer sentar entre os príncipes, para o fazer dar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra. Ana, ela faz uma comparação com aqueles rejeitados, aqueles que não têm um anel no dedo para exibir, aqueles que não falam bem fluentemente o nosso português, aqueles que muitas das vezes eles só têm um só talento, mas está honrando ao Senhor. Glória a Deus! E agora ela começa a contemplar, ela olha para fora da cidade, os leprosos, necessitados, mendigos, que ficavam excluídos do contexto social. Meu Deus. E ela começa a contemplar que ali, em meio àqueles que estavam ali desprezados, próximo ao lixão, ao local onde eram lançadas as cinzas, e ela diz assim, o monturo também fala do esterco, literalmente. Aqueles homens ficaram ali, lembra daqueles 4 leprosos que estavam fora da cidade para não contaminar ninguém? E agora, diz a palavra do Senhor que Ana começa a fazer uma analogia, que o Senhor é o que dá a vida e tira a vida, faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e deixa o esterco, exalta o necessitado. Glória a Deus! Então, meu querido, esse teu talento que você tem aí, não sabe falar direito, não sabe louvar, erra a letra do hino todinho, é você que Deus quer nessa noite. É você que Deus quer, todo quebrado, todo moído, é você que não sabe falar, não tem aparência. Pai. Mas fala o que Deus manda. Aleluia! Tem
Porque o que tem pessoas que falam que Deus não mandou, porque a Bíblia diz no livro de Jeremias: ai daquele que assim diz o Senhor, quando eu, Senhor, não ordenei. Aí, como diz o nosso irmão, passa o primeiro dia, passa o segundo dia, o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, e a profecia não se cumpre. O que tem de pregador de cabide não está no gibi, Natan. Meu Deus. O que tem de pregador entregando visão que não é de Deus. Então aí você, então não vou entregar, irmão. Você não conhece a voz do teu Deus, não? Ana conhecia a voz do Deus dela. Glória a Deus. Ela foi humilhada quando entrou ali dentro do templo. Falavam que ela estava embriagada, porque o sacerdote já estava sem direção. Por quê? Se ele tivesse na presença de Deus, na primeira vez que Deus tivesse chamado Samuel, ele já poderia discernir. Ele só soube que era Deus por quê? Por causa da experiência, por causa que já conhecia. Eu vou explicar o porquê da experiência. Tem muitas pessoas que sabem que Deus está ali em tal lugar assim, ou acolá, porque sabe que os vasos estão sendo movimentados, mas ele mesmo não está sentindo a presença de Deus. Tem muita gente que conhece a homilética, a exegese, a hermenêutica, e eu e você temos que estudar a Bíblia, não sou contra, vamos estudar, eu também estudo essas coisas, mas não conhece o Deus da Bíblia. Você viu quando a diaconisa Vanessa leu logo no início, no capítulo 1, que tinha um sacerdote Hofni e Finéias? A voz de Deus era rara naqueles dias. Deus querendo falar, mas o povo não dava lugar a Deus. O principal que tinha que pregar a verdade, ele não pregava, porque senão não ia dar ibope, o povo ia embora, não ia gostar daquilo que ele falava, trazendo por dias de hoje. Meu Deus. E agora o sacerdote sem direção foi catando pecado, está embriagada. Porque, irmão, quando você está na direção de Deus, quando você olha para o irmão ou para a irmãzinha, o homem contempla o exterior, diz a palavra de Deus, mas Deus contempla o teu coração. Deus está contemplando o teu coração aqui nessa noite. Deus está contemplando o coração do pregador aqui nessa noite. E agora, irmãos, essa mulher, ela pede um filho, Samuel, que significa Deus ouve. Todo mundo aqui sabe que estuda a Bíblia. Ela pede Samuel, pede ao Senhor, e o Senhor se lembrou dela. Todo ano aquela mulher ia lá para oferecer sacrifício juntamente com seu marido. Ela suportou, ela colocou ali em prática, trazendo nos dias de hoje o fruto do Espírito Santo, a longanimidade, a temperança, domínio próprio, por aí vai. Mansidão. Aleluia. Ela conviveu com aquela situação, mas não usou a força do braço. Então Deus, ele está palestrando comigo e contigo aqui nessa noite. Ana, ela se colocou como aqueles leprosos ali, como aqueles que estavam desprezados, no contexto social da sua época. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. Era o que Ana estava querendo dizer assim: olha, está vendo lá a minha rival? Aqueles que falavam mal de mim, aqueles que não davam nada por mim. Irmão, não precisa ninguém dar nada por você não. Sabe por quê? Jesus já entregou na cruz do Calvário. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Busque a Deus, querido. Busque a Deus, querida. Bota o teu talento em prática pelo qual o Senhor Deus lhe entregou. Porque Jesus está voltando. Quanto tempo temos passado na internet? Quanto tempo estamos na Bíblia? Quanto tempo estamos no Facebook, mas não queremos ler a Bíblia? Aí chega uma meia dúzia, fala. Ah não, foi o fulano que falou, porque ele é PhD, DD. Então, falou, está falado. Oh Deus. Não, mas peraí. Então, fulano falou. Irmãos, a Bíblia diz lá no livro de 1 Pedro, que nenhuma profecia da Bíblia ela é de particular interpretação. Você que tem alguma dificuldade nessa noite diante do Senhor, pede a Deus para te discernir, para te revelar aquilo que você não está conseguindo entender. E para finalizar, Ana passa por toda aquela humilhação, por aquela adversidade, mas ela já havia
muito sincero com Deus, irmão. Eclesiastes capítulo 5, não é verdade? Mas tu, quando a Deus fizer um voto, trate em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tudo. Mas Deus é tão fiel, irmão, que Ele sabe que nós somos falhos. Nós somos falhos. Deus conhece, irmão, a nossa estrutura. Eu não vou ser hipócrita, não. Está aqui missionário que não deixa mentir. Uma vez foi de experiência, aquela campanha, né, missionário, da madrugada, o vento, e eu trabalhando ali, aquela dificuldade, mas tudo isso serve para a experiência, para a glória de Deus. Porque Paulo diz na palavra do Senhor, está escrito, que quando ele era menino, ele falava como menino, agora ele é adulto. Então nessa noite, irmãos, começa a glorificar ao Deus dos céus. Começa a glorificar a Deus por você estar aqui, por você não estar lá no Rocha Faria, por você não estar lá no Inca, na Praça da Cruz Vermelha. Glorifique a Deus por hoje. Você não está lá no Hospital Miguel Couto, no Souza Guiar, no Presídio Feminino Talavera Bruce, no Praça Carvalho, Mangu. Começa a glorificar a Deus. Aleluia. Porque eu e você somos mais que vencedores. Mas ainda que essas pessoas estejam lá, Deus é poderoso para tirar o homem e o povo do pó e fazer sentar entre os príncipes. Então glorifica ao Senhor nessa tua pouca força. Guarde a palavra do Senhor e nunca se exalte. Porque Mateus, se eu não estiver enganado, 23:12 diz que aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, irmãos, essa é a palavra que o Senhor Deus Todo-Poderoso, isso mesmo, porque a Bíblia diz, ai daquele que acrescentar as palavras desse livro, o Senhor vai acrescentar os flagelos. Então que você nessa noite fique com essa experiência de Ana, que passou por essa adversidade, sofreu, irmão, porque Deus tinha um propósito, que ela queria, através daquela luta de Ana, o Senhor concedeu Samuel, para fazer a diferença. Irmão, você sabia que é mais fácil Deus se manifestar no deserto do que no meio da multidão? Na multidão todo mundo, irmão, vem pregar na minha igreja. Quando que o irmão cobra? Irmão, vem aqui na consagração. Irmã, na multidão é muito fácil, irmão. Todos estão te vendo, obrigado, missionário. Mas, muitas vezes no meio da multidão, muitos te esquecem. Irmão. Esquecem dos pequenos. É no meio da multidão. É um paradoxo. Mas é mais fácil Deus se manifestar nesse teu deserto aí que tu está vivenciando, porque em meio à multidão. E agradeço a rica oportunidade e as palmas.